A gente está se aproximando de Purim. Vamos começar a fazer uma análise da história de Purim, um pouco da Megillah. Em Purim a gente lê ela em alguns minutos, mas a história demorou mais ou menos 13 anos. Então, vamos tentar entender um pouco, lembrar um pouco da história. Acho que muitos acabam esquecendo, mesmo a história básica, e depois se aprofundar em alguns detalhes. O primeiro capítulo da Megillah, estamos falando aqui de 2.500 anos atrás, o povo já tinha sido exilado, já tinha sido destruído o primeiro templo sagrado, que foi construído em Jerusalém, durou 410 anos, tinha sido construído pelo rei Salomão. Depois ele foi destruído e o povo teve que fugir para Babilônia. Muitos foram mortos, exilados, etc., mas, de maneira geral, o povo foi para a Babilônia. O rei da Babilônia que destruiu o templo se chamava... Historiador? Nabucodonosor, muito bom. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Então, tiveram várias guerras até chegar à nossa história, a história de Purim, porque Nabucodonosor, ele acabou perdendo seu reinado e passou de um, passou para o outro e acabou chegando, como a própria Megillah começa, Vayhi bimei Achashverosh, foi na época do Achashverosh, Hu Achashverosh, ele é o Achashverosh, Hamolech, que está reinando. Não diz Hamelech, o rei, e sim aquele que está reinando. Quando você diz que ele está reinando, é como se fosse ocasionalmente ele está reinando, não que ele é o rei. Por quê? Porque ele, na verdade, se casou com uma neta descendente do Nabucodonosor. Ela tinha o sangue azul, ele não tinha. E com esse detalhe pequeno, a gente vai entender o desenrolar da história bem melhor. Ele se tornou um rei graças a ela, não o contrário. Vocês acharam que o príncipe Williams, que casa com uma plebeia, é novidade? Aqui já acontecia isso lá atrás. Salomão, todas que ele casou, não eram rainhas. Não eram rainhas? Rainha de Sabá. E as outras 999? Se tornaram rainhas ao se casar com ele. Você sabe que o noivo, quando ele casa, se fala que no dia do casamento ele é considerado rei e ela rainha. Até quando fica isso? Até quando tem esse nome? Enquanto você tratar ela como rainha, você continua sendo rei. Mas o contrário acaba... Davi foi escolhido por Hashem. Foi escolhido por Hashem. Foi escolhido. Ele criou o sangue azul. Foi dele que fez a mutação genética. Vai, vamos lá. Mas o contrário acaba quando ele pisa no copo, né? Que? Acaba o quê? Acaba quando ele pisa no copo. Termina quando ele pisa no copo. Sabe, começa quebrando o prato, o noivado, depois o copo, depois quebra o pau. É o rolo de macarrão. Bom, vamos lá. Ixi, falou de casal, o pessoal se empolgou aqui, né? Só vem piada. Você sabe que o humor é a sabedoria de transformar a tragédia um pouco mais fácil. Ok, vamos lá. Então, o Talmud ele discute a necessidade da gente começar a leitura da Megillah desse trecho. Aparentemente, todo o primeiro capítulo está contando uma história dos persas. O rei, ele fez uma festa de 180 dias, depois ele fez 7 dias para os súditos da sua cidade, e lá ele ficou bêbado, e no meio da festa, quem lembra, ele começou a conversar, ter uma discussão muito fútil, muito baixa com seus colegas, e aí cada um começou a dizer, não, a minha rainha, minha esposa é mais bonita, não, a minha é mais bonita. E ele queria provar que a dele era mais bonita. E ele, de forma extremamente humilhante e de desprezo, ele pede para os seus funcionários, não do alto escalão, os funcionários do baixo escalão, vão até a Vashti e mandem que ela venha até mim só com a coroa real. Ou seja, completamente nua com a coroa real. E a gente sabe, a Megillah conta que ela se negou. Então, você, poxa, quem sabe era uma mulher muito digna para uma época dessa, ela se negar, tinha a chance de sair na capa da revista e ela não... Então, na verdade, ela se negou não por um motivo nobre, e sim por um motivo de ego. Uma vez que ela era o sangue azul, ela era a rainha, o que o Ahasverosh queria nessa troca, nesse jogo, era mostrar que quem era o rei era ele. Ele queria botar o pé firme.
E por isso ele então fez questão de mandar que viessem com os funcionários do baixo escalão e mandou ela vir, não deu chance, não deu opção, querendo-se também impor perante os amigos. Eu sou melhor que vocês, eu sou melhor que minha esposa, quem manda aqui sou eu. Naquela hora, então, Hashem já tinha planejado tudo, mas Hashem fez com que ela se recusasse. Ela se sentiu humilhada, ela falou, não vou. E número 2, tem o Midrash que explica que ela, ou que ela teve tipo de lepra, ou que nasceu um rabo, mas muito provável que tudo isso era uma ilusão que ela teve quando ela foi se ver no espelho. Então, ela viu que Hashem impediu ela de ir para o desenrolar da história, para eventualmente ele acabar se casando com Esther. Então, ela não foi. E naquela hora, então, o Ahasverosh, ele ficou muito bravo, imagina, ele já estava alto, ele foi desrespeitado, perdeu a moral perante os amigos, ele queria mostrar que ela era mais bonita, ela nem respeitou ele, nem veio, então a coisa ficou chata. Então, a primeira coisa que ele fez, então, ele foi se aconselhar com os seus sábios conselheiros. Ao longo das épocas, a gente tem uma tradição que o judeu era sempre o conselheiro do rei. E quando você dá bons conselhos, você cria inveja. As várias histórias judaicas dessa forma. E ele então foi se aconselhar, porque na época você tinha ainda a remanescência de Jerusalém, que na época, 70 anos antes, você tinha o Supremo Tribunal de Israel, que inclusive Mordecai fazia parte. Só para a gente ter uma ideia, uma das condições para você fazer parte, você tinha que saber 70 idiomas. Então você pode imaginar o nível de conhecimento dessas pessoas, tanto de Torá, tanto como outras culturas, e a capacidade de análise intelectual que eles tinham, que foram escolhidos como maiores sábios de Israel. Então ele quis se aconselhar. Só que eles eram sábios e espertos. Eles pensaram o seguinte, o rei está alto. Qual deveria ser, dentro daquele modelo antigo, qual deveria ser a punição de alguém que desrespeita o rei? Publicamente? Forca. Pena de morte. Só que eles sabiam que, por um lado, o rei estava alto. Ele estava com o sangue fervendo. Então, se eles sugerissem a punição que seria adequada, depois que ele acordar da sua bebedeira, ele vai ficar muito bravo. Quem mandou matar minha esposa? E a culpa vai ser nossa. Se a gente disser para que faça algo mais leve, não é digno. Afinal, ele foi desrespeitado. Ele vai falar, poxa, isso tu vai fazer com minha esposa? Só isso? Ela me desrespeitou. Então, eles se omitiram. E os outros sábios também, os sábios não judeus, os conselheiros do Ahasverosh, também quiseram se omitir. Até que chegou um chamado Memuhan, que Memuhan é o apelido de Haman, que vai aparecer mais para frente na Megillah. Ele, como conselheiro e como muito interesseiro, que ele, na verdade, tinha más intenções, inclusive de casar a sua filha com o próprio rei. Então, ele falou, como assim? Ele desrespeitou. Não, ela te desrespeitou. E ainda, de repente, ele foi lá e aumentou, colocou fogo na lenha. O que ele falou? Olha bem, se você, Mr. Rei, se você não tomar uma atitude brusca, olha o que vai acontecer. Todas as mulheres vão mandar em casa. Olha a tragédia. As mulheres não vão ser submissas ao marido. Daí que vem. Então você já sabe, se a mulher não respeita, corta a cabeça. Esse é o jeito para... É isso? Tá bom. Então ele potencializou o problema dizendo, não é uma questão só sua pessoal, não é uma questão digna sua pessoal, que já seria justificável. Não, isso aqui é um problema. Imagina, ninguém vai se respeitar mais. Se o rei foi desrespeitado e não aconteceu nada, então você vai mudar toda a moral da época, principalmente machista e etc. O marido manda de forma absoluta, então você vai quebrar toda a nossa cultura, toda a nossa... Então tá bom, então vou mandar matar ela. E ele mandou matar a Vashti. E aí, a história, ele acordou da sua bebedeira, ele procura Vashti, falaram que ela Vashti embora, e falaram para ela Vashti embora, e ele ficou muito bravo, ficou nervoso, cadê minha esposa? Estava perdido, e finalmente a Megillah continua dizendo que ele então fez aquele desfile, vou chamar assim de desfile, não era exatamente um desfile, mas ele mandou que saíssem procurar a mulher mais bonita de todo o seu reino. Qualquer mulher virgem, jovem, tinha que se apresentar até o rei, não tinha escapatória, eles tinham que
se apresentar, eles não teriam como fugir. Agora, esse primeiro capítulo conta para a gente toda essa história que ele matou a sua esposa. Poderia, teoricamente, começar a Megillah contando, olha, surgiu um homem chamado Mordecai, surgiu um homem chamado Esther, surgiu um homem chamado Aman, e tinha um rei. O que me importa como que a esposa dele foi morta? O que importa esse banquete que ele fez? Então, tem vários detalhes que são relevantes e importantes, mas tem um detalhe muito, muito interessante. Nessa festa, o rei, ele realmente colocou à disposição de todos suas maiores riquezas. Tem toda uma descrição no Midrash que a pessoa usava, inclusive, louças de ouro, mas elas eram descartáveis. Você usava uma única vez, a próxima você já tinha uma outra louça para substituir. As pessoas poderiam fazer qualquer pedido, e você tinha Kirtzon Ish Vaish, com a vontade de qualquer um. Inclusive, acredita-se que tinha também kasher, Ashgachá do Mordecai, apesar que o Mordecai falou para o povo não ir, mas está escrito, cada um tinha conforme o seu desejo. Se você quisesse kasher, teria também. E aí a Megillah começa a descrever todos os enfeites que ele colocou, coisas assim do mais caro possível que ele tinha, inclusive, acumulado dos reinos anteriores, que como ele acabou herdando o trono, ele acabou, Nebuchadnezzar, ele era, na verdade, não só que ele dominou Jerusalém, dominou muitos outros países. Então, ele herdou uma fortuna já de gerações. Então, tudo isso ele colocou à disposição. Qual que é a relevância disso para nós? Então, tem uma lição muito bonita e interessante. O Ahasverosh, ele mostra essa extravagância dele, que era puro ego, puro querer se mostrar, mas essa extravagância dele nos ensina algo no aspecto positivo. Quando você tem riquezas, usa elas, maximiza elas. Use todo o seu potencial, não economize. Lá naquele caso, foi o potencial de matéria que ele tinha. Não é disso que a gente está falando. Se você tem o potencial, não economize o seu potencial. Viva uma vida elevada. Viva uma vida de altas expectativas. Que a gente não viva uma vida medíocre. Não se contentemos com pouco. Ahasverosh mostra para a gente, no início da história de Purim, ele tinha dinheiro, ele colocou tudo à disposição. Ele apostou tudo. É assim que a gente deve viver na vida, numa questão espiritual. Certo? Ok? Agora, mais um detalhe desse capítulo muito interessante. Você continua a história. Qual que é a chave da história? A chave da história vai ser, tem o decreto que Aman fez, e justo, entre aspas, por acaso, a Esther era a rainha, ela foi escolhida, e dessa forma, ela acabou salvando o nosso povo. Esse é o resumo da história. Faltou o final, que é vamos comer. Eu te falar, tem um filme chamado Pequena Jerusalém. Pequena Jerusalém? Ele introduz uma pessoa não judia, eu não lembro se é a noite de Roshá. Eu vou te explicar a história do povo judeu em 2 frases. Quiseram nos matar, vamos comer. Não, quiseram nos matar, Deus nos salvou, vamos comer. Não, Deus nos salvou, Deus nos salvou não faz parte. Vamos comer. Ok. Bom, o principal está aí, vamos comer. Só muda a receita só. Então, um segundo detalhe, aqui é uma coisa mais um ponto assim, uma vírgula na história, mas essa história do início, de que ele mandou matar a esposa, porque aquele ministro, que era o Aman, chamado Memuhan, ele foi lá e disse, olha, se você não matar a sua esposa, os homens vão perder a sua moral. Isso foi uma coisa chave para a história. Por quê? A Esther, ela era parente de Mordecai. Pode ser sobrinha, pode ser esposa, prima, tem 3 opiniões. Mas ela tinha alguma coisa a ver com Mordecai. Eles moravam juntos. E aí o que acontece? Se você tem uma mulher, uma moça judia, que ela sabe da beleza dela, eventualmente, e ela sabe que ela está passando pelo risco dela passar no desfile com a chance de se tornar esposa daquele rei malvado, Ahasverosh. Não só isso, mesmo que ela não fosse escolhida, o rei fazia um test drive com cada uma. Então, claro que isso para uma moça judia, isso é uma tragédia. Então, o que acontece? O que ela faria? Se esconderia, fugiria. E aí eu ia bater na porta do Mordecai, eles já tinham lá o censo per capita, já sabiam quem era quem. Cadê a Esther? Então, ele poderia dizer, aqui não está. Desde ontem à noite ela sumiu, não tem ideia onde ela está. Essa desculpa não ia valer.
Se você é o homem da casa, se o rei matou a esposa, porque ela não respeitou, para que todas as esposas escutem os seus maridos. Então não existe essa que tua esposa sumiu e você não tem ideia onde ela foi. Não vem com história. Como você deixou a casa destrancada? Então a culpa iria cair nele. Então, se não fosse esse episódio chave, que a gente vê que Hashem já estava colocando os tijolos para que a história pudesse acontecer, se não fosse essa história, então toda a história de Esther se casando com o rei e salvar o povo teria tido um rumo completamente diferente, caso ela se escondesse. Mas é um detalhezinho que a gente não percebe. Mas tudo isso, esse detalhe que a Torá conta, que a Megillah conta antes, é para a gente entender como funciona a nossa vida. A gente comentou ontem aquele vav, aquela conjunção que tem entre as palavras. Quando a gente enxerga a vida de forma individual, separadamente, cada uma de forma fragmentada, a gente enxerga cada episódio como algo separado, não tem nada especial. Quem estava vivendo Purim naquele momento, muito provável, não conseguiu fechar a conta. São 13 anos de construção de história e a gente lê em 5, 10, 20, meia hora, e a gente acha, oh, poxa, é claro, maravilhoso, justo é a rainha, justo, etc. Mas, ao longo... Deixa esse ligado, ó. Deixa esse ficar ligado, aquele ficar. Esse ligado, aquele ligado? Todo mundo é idoso aqui. Então, a ideia é... Uma das ideias principais que o Purim vem trazer para nós e para o nosso dia a dia é a gente começar a enxergar os pequenos detalhes que a princípio a gente não entende, questiona e fica desesperado, entender que no final tem um liga-pontos. No final, tudo, você tem uma história que está por trás e tem um narrador da história. E é isso que o Purim vem lembrar a gente dos episódios diferentes de Hanukkah. Hanukkah, quem lê a história fala, uau, foi milagroso. Uma velhinha para um dia, um tanque de gasolina para uma rodada, se durar para 8, estou bilionário, estou feito. Com o preço da gasolina, mudou agora para gás externo. Já tinha mudado, agora já não sei. Então o que acontece? O Hanukkah, diferente dos outros episódios, Pesach, foi milagroso, abriu o mar, 10 pragas, é fácil da gente identificar. A grandeza do Purim, que inclusive por isso a Esther foi criticada no início. Quando ela chegou para os sábios e terminou a história, ela falou, eu quero que Tvuni Ledorot, escrevam minha história para todas as gerações. Os sábios falaram, não, sua história não é uma história bíblica, sua história não é uma história que aconteceu em Israel, não justifica. Aí ela virou e falou, olha, essa história já está registrada nos livros persas. Vamos registrar da maneira correta. A história já está registrada, então é melhor a gente fazer da maneira correta. E os sábios aceitaram, e ela não só escreveu o seu livro se tornou parte integral do livro dos Ktuvim. Tanakh, a Torá, Nevim, Ktuvim, são das escrituras que faz parte da Torá, Nevim, Ktuvim, ela foi introduzida como letras, palavras, como se fossem literalmente divinas. Então, o que acontece? Então, a diferença, o destaque de Purim com todas as outras festas bíblicas, o mesmo Hanukkah, que é a outra segunda e únicas festas rabínicas, elas são de impacto espiritual, quebrando a matéria. Hashem intervendo, quebrando a natureza. Purim, você não vê nada. Se você estivesse lá, você não ia enxergar. Por isso Purim se chama Esther, Megillat Esther. Esther significa oculta, porque ela ocultou a sua identidade quando ela se casou com o rei, e porque Esther simboliza quando Deus ele se oculta. Não existe nenhuma vez o nome de Deus na Megillah. Não aparece nenhuma vez o nome de Deus. Então essa aqui é a grandeza do Purim, que esse é o nosso trabalho, essa é a celebração, de que mesmo quando Deus se esconde, a gente tem que ler a Megillah. A gente tem que fazer a leitura e entender o que está acontecendo dentro do contexto geral. Esse é o nosso propósito que Purim vem ensinar para a gente, entender que tem um narrador e a história no final, ela se conecta tudo de uma forma. E agora de uma maneira mais ampla, de maneira histórica, estava falando agora de maneira individual na nossa vida, mas uma coisa super interessante para a gente entender os fenômenos dos últimos tempos, especialmente agora, as últimas semanas que a gente está passando, o mundo está passando, uma coisa muito curiosa, eu ouvi uma vez de um professor meu, ele falou o seguinte, quando você tem um livro de vários capítulos, um romance, mistério, o que for, quando termina aquela novela, o último capítulo, normalmente, é aquele que vai reunir
todos os pontos. Os altos e baixos da história, e aí você fala, esse era aquele, esse era aquele. E aí a história se fecha. E aí o que acontece? Ele fala a mesma coisa. Ao longo do livro, dos capítulos da história da humanidade, se passaram por vários momentos diferentes. Épocas de guerras, épocas de paz, épocas de perseguição, épocas de vários tipos de perseguições diferentes, épocas onde as pessoas tinham o máximo acesso à espiritualidade, épocas que não se tinha praticamente nenhum, e assim por diante. Nós vivemos a época de maiores paradoxos da história. Em todos os sentidos. Aqui, agora a gente está literalmente vendo isso. Quem imaginava, foram as palavras de um dos rabinos saindo da Ucrânia, quem imaginaria que na época, isso é uma mensagem que não rodou tanto, que é uma mensagem que mudou para a família dele, que na época do, vamos chamar assim, algodão doce e chocolate, a gente estaria aqui escapando, fugindo literalmente como 70 anos atrás, 80 anos atrás. Quem poderia imaginar? Então, nesse último capítulo da história, a gente pensou que já foi. Então, de repente, aparece uma coisa dessas. Uma epidemia, peste negra. Quando foi a última que teve alguma coisa nesse sentido? Isso no aspecto negativo. Por outro lado, avanços tecnológicos absurdos. Por outro lado, acesso a tudo que é Torá. Ao mesmo tempo, acesso a tudo que traz a pessoa para baixo. Que também hoje a gente sofre talvez das maiores doenças que nunca tivemos na história. A gente tem mais remédios para tapar mais buraco, mas tem mais buraco e mais tapa buraco. Então a gente vive essa, olha, por exemplo, a sensibilidade que se tem hoje, não posso falar mal de ninguém, de uma raça, de uma religião, das escolhas pessoais. Isso, por um lado, é um avanço muito grande. Como a gente falou lá, a época machista, onde o rei mandava, cortava a cabeça da esposa. Hoje, o próprio fato que o Putin está sendo condenado, sem entrar no mérito da questão, mas ele está sendo condenado pela maioria dos países, porque hoje se busca a paz. Você não é mais aquele, era o herói aquele que conquistava, aquele que tinha mais reinados, como Ahasverosh, como Nabucodonosor, como Napoleão. Hoje o herói é aquele que está buscando a paz. Esse é o herói. E ao mesmo tempo, você tem a paz, você tem a guerra acontecendo. Então, todos esses contrastes só vêm simbolizar e mostrar para a gente que a gente, com certeza, está no último capítulo da história. Repassando rapidamente por tudo o que aconteceu, e Bezrat Hashem, a gente conclui tudo. Uma vez que eu tenho o último capítulo concluído, eu tenho agora o liga-pontos. De repente, agora, Mashiach chegar, a gente vai entender. É por isso. Por isso está escrito que quando Mashiach chegar, a gente até vai agradecer pelas maiores catástrofes. É uma coisa impensável. Mas é isso que vai acontecer. A gente vai conseguir entender qual foi o propósito de tudo. Não que a gente hoje quer e celebra isso, mas a presença de Hashem vai ser tão grande que a gente vai conseguir fazer o liga-pontos. Então, de maneira individual, a gente tem que acreditar isso a cada momento, a cada fase, que tudo está sido narrado, e buscar qual que é a narrativa, buscar qual que é meu papel, minha função dentro dessa história, e de maneira histórica, maneira global, a gente entender que também fazemos parte de uma história. Eu nasci nessa época, eu tenho um propósito. Eu faço parte dessa realidade, eu tenho um propósito, e eu tenho que fazer a minha parte na história, não apenas ser um espectador, não um leitor, mas fazer parte da narrativa em si. Bom dia a todos.